Sem dúvida nenhuma, os fiagros caíram no gosto dos investidores brasileiros, especialmente pelos seus valores acessíveis e pelos ótimos dividendos que têm pago. E hoje vamos falar de um fiagro que tem se destacado, o Fiagro Rura 11. Atualmente ele está custando aqui R$ 10,31. Será que vale a pena, apesar do seu valor bastante acessível, investir no Rura 11? É o que vamos considerar aqui no vídeo de hoje. Vamos analisar alguns dos seus principais indicadores, depois vamos lá no seu último relatório gerencial considerar os seus principais pontos. Lembro que o vídeo não é recomendação de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o ativo lhe interessar, cabe a você se aprofundar mais sobre ele para ver se ele se encaixa nos seus critérios de investimento. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre fiagros e sobre fundos imobiliários, já se inscreva no canal e acione o sininho de notificações. Peço também seu like, que ajuda bastante na divulgação do canal, e se você não gostar do vídeo, no final pode tirar seu like, beleza? Então vamos lá, pessoal. Rura 11 Fiagro está custando no momento R$ 10,31. Nos últimos 12 meses, o seu preço oscilou entre os R$ 9,93, que foi a sua mínima, e os R$ 10,75, que foi a sua máxima. Seu dividend yield no momento está aqui de 13%, e nos últimos 12 meses, por cada cota, ele pagou o valor de R$ 1,34. Ele está com uma pequena valorização aqui de 2,18% nos últimos 12 meses. Descendo aqui nós podemos ver que seu valor patrimonial por cota, no caso o seu preço justo, é os R$ 10,07. Mas como vimos aqui em cima, está custando R$ 10,31. Então, no momento, ele está custando mais caro do que seria o seu preço justo. E levando em consideração o seu P sobre VP, nota-se que ele está com ágio, no caso, custando mais caro 2%. Ele tem um patrimônio aqui de R$ 982 milhões, tem um pouco mais de R$ 113 milhões em caixa disponível para futuros investimentos. Ele tem ainda muito dinheiro em caixa aqui para ele poder fazer novas alocações. Além disso, ele conta aqui com um pouco mais de 21 mil cotistas. Tem uma liquidez média diária de 1,3 milhões de reais. Seu último rendimento pago foi aqui de 12 centavos por cada cota. Ele anunciou aqui no dia 28, então sempre ele anuncia no último dia útil de cada mês. E esse dividendo aqui é referente ao mês de abril, não ao mês de maio. Apesar dele pagar no mês de maio, como ele anunciou aqui no mês de abril, esse dividendo é referente ao mês de abril. E o valor que ele pagou foi aqui de 12 centavos por cada cota. Isso correspondeu a um rendimento no mês de 1,17%. E aqui nós podemos ver o histórico de pagamentos do Rura 11. Ele começou lá no ano passado, no mês de março, a poder pagar dividendos. E de lá para cá ele vem aumentando gradativamente. Aqui no seu relatório gerencial agora vamos ver como é que esse fundo ele tem se desempenhado. Primeiramente, podemos ver aqui o que é esse fundo. Ele é um fundo de investimento nas cadeias produtivas do agronegócio no Brasil, que pode ser insumos agrícolas, produtores rurais e agroindustriais. E como é que ele funciona? Esse investimento ele é via títulos de crédito privados ligados ao agronegócio, como por exemplo CRAs, LCAs, entre outros. Ele menciona aqui também que o fundo ele busca uma rentabilidade a longo prazo de CDI mais 3 até 3,5% ao ano, o que seria uma boa rentabilidade e uma rentabilidade através de um portfólio diversificado de crédito privado do agronegócio. Podemos ver aqui que ele tem uma taxa de administração de 1% ao ano, ele cobra também uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder CDI mais 1%. Ele teve início lá no mês de fevereiro de 2022, seu patrimônio atual a gente já considerou, e ele é um fiagro de base 10. Além disso, seu pagamento acontece sempre no quinto dia útil de cada mês. Então ele anuncia no último dia útil de cada mês e 5 dias úteis depois ele realiza o pagamento. Aqui podemos ver o seguinte, pessoal, a alocação do fundo. Ele mostra aqui que 89% de todo o seu capital está investido em créditos agro. No caso seria CRAs ou LCAs. Além disso, podemos ver que seu spread médio está aqui de CDI mais 4,2% e a duração média dos seus títulos CRAs é de 2,1 anos. Aqui podemos ver também a sua exposição setorial, no caso, qual o setor de atuação dos seus principais devedores, daqueles que pegaram dinheiro com o Rura 11. A maioria deles, 16%, são produtores rurais de grãos e também 15% do setor de açúcar e etanol e
e 11% do setor de revenda agrícola. Então esses são os setores dos seus principais devedores. Porém, nota-se aqui que ele é bem diversificado, né? Ele tem vários tipos de setores que ele atualmente investe. Então isso aqui minimiza bastante eventuais riscos que o Rura 11 possa ter com algum devedor. Além disso, podemos ver aqui a sua exposição por tipo de garantia. No caso, quais as garantias que seus devedores deram caso eles venham a não conseguir cumprir com o compromisso. A maioria aqui, 41%, deu como garantia a alienação fiduciária de terras e também seus recebíveis, que corresponde a 21%. Então a maioria dos seus devedores deu essas garantias aqui para poder conseguir esse empréstimo, né? Entre aspas, com o Rura 11. Porém, tem outras garantias aqui também que vocês podem conferir, como hipoteca de terras e recebíveis, penhor na cana, alienação também fundiciária de terras e recebíveis. Então foram várias garantias aqui, o que é bom também porque minimiza, porque traz maior segurança para a emissão desses CRAs. Descendo aqui, nós podemos ver que atualmente ele tem 43 devedores, 24% do seu patrimônio líquido está entre os top 5 devedores. O valor médio aqui por devedor está na faixa ali de 19,4 milhões de reais e ele atualmente atua em 14 segmentos ou culturas. Então mostra que ele é bem diversificado. E isso é um ponto muito positivo desse Fiagro. Aqui no comentário do gestor, ele menciona que 89% do seu patrimônio atual estão alocados em crédito agro, no caso CRAs, seguindo uma carteira estrutural bastante diversificada entre devedores e garantias, setores de atuação e cultivo e disparidade geográfica. Ele menciona também que a tendência é que o restante dos recursos, aquele caixa que eu mencionei lá no site Status Invest de 113 milhões de reais, sejam alocados até esse mês de maio, o que vai diversificar ainda mais os seus investimentos e, consequentemente, vai trazer uma maior receita para esse Fiagro. Então, é muito possível que aí nos próximos meses ele já consiga entregar um rendimento melhor do que atualmente ele está entregando. E aqui, por final, pessoal, nós podemos ver todos os CRAs que atualmente o Rura 11 ele tem investimento. No caso, ele menciona aqui o setor de atuação do seu devedor, as garantias que ele deram, o tipo de ativo, no caso CRA, também mostra qual o seu indexador, pode ser aqui o CDI, tem IPCA, tem esse outro aqui, o USD, e fala aqui qual é a taxa de juros cobrada e também o valor investido, além da porcentagem de patrimônio investido em cada um deles. Pontos positivos que eu acho aqui, primeiramente o PL, ele não tem nenhuma exposição alta a nenhum desses devedores, diferente, por exemplo, do Vigia 11, que tem CRAs com PL de 12%, 15%, até 20%, como eu já mostrei para vocês em alguns vídeos aqui. Mostra um risco muito grande. O Rura 11 ele já é diferente. Nota-se aqui que a maioria dos seus CRAs estão com CDI mais uma taxa de 4%, entre 4% até 5% mais ou menos. Mas observando aqui podemos ver que o Rura 11 realmente é um Fiagro bastante interessante, que vale a pena aí você tirar um tempinho para estudar sobre ele e quem sabe ele possa vir assim a ser o seu primeiro ou mais um dos Fiagros que atualmente você investe. Depois deixa aí nos comentários se você é cotista do Rura 11 ou se você já conhecia esse Fiagro. Mencione aí também o que é que você achou dele. Achou interessante? Vale a pena estudar mais sobre ele? Deixa aí nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, espero que o vídeo tenha ajudado de alguma maneira a vocês conhecerem um pouquinho melhor esse Fiagro, um Fiagro realmente interessante, muito bem diversificado. O único ponto relativamente agora negativo é que ele está sendo negociado um pouquinho acima do seu preço justo. Então pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.